Estenda as suas mãos, orar pelo nosso amigo querido Bruno. Senhor, em nome de Jesus, toma o teu filho, Senhor, o teu servo em tuas mãos, que ele venha ser, Pai, um canal de bênção para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, que venha dos céus, ó Pai, escorrendo do teu trono, Senhor, tudo aquilo que ele tem para passar para a tua igreja, Senhor. Que venha ser o Senhor e não ele, que ele diminua para que o Senhor cresça e que cada vez mais, Senhor, ele venha ser uma ferramenta afiada em tuas mãos. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, abra o entendimento, Pai, abra, Senhor, os corações para que a palavra hoje seja semeada em terra fértil e que em nome de Jesus, Senhor, o teu filho venha estar blindado, protegido, guardado, invisível diante dos olhos do inimigo, Senhor, a nossa família, toda a nossa casa. E todos aqueles que estão conosco, Pai, em nome de Jesus, e aqueles que estão, Senhor, recebendo esta mensagem, recebendo esta palavra. Estenda, Senhor, a tua mão forte sobre nós e que este culto, Senhor, venha ser cada vez mais, Senhor, abençoado para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz, irmãos, boa noite. Eu recebi o convite, né, para fazer a palavra e glória a Deus, Deus já tinha falado comigo, né? Na última quinta-feira eu estava aqui, aí na hora que estava terminando a palavra, aí eu falei, Senhor, eu já tenho que começar a preparar a próxima, né? Aí me veio muito forte a palavra assim, renúncia na cabeça. Aí eu falei assim, já sei do que eu vou começar a falar, né? Mas aí eu cheguei em casa e falei, mas eu não estou escalado para esse mês, então posso ficar tranquilo. Não é comigo. Não é comigo. Aí eu recebi o convite ontem, né? Glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, Ele não deixa ninguém ser pego desprevenido, porque Ele sempre avisa antes. Ele avisa em sonhos, em visão, ou com um profeta, ou com um irmão falando. Ele nunca vai deixar a gente enganado, né? E eu queria compartilhar com os irmãos, está em Lucas 14, Giba, do versículo 25 até o 33. Aqui diz na minha Bíblia, o preço do discipulado, né? 14, 25 de Lucas. Aqui diz, e iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse, se algum homem vier a mim e não aborrecer ao seu pai e a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Por qual de vós que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois que haver posto o alicerce, e não sendo capaz de acabá-lo, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar, e se com 10.000 é capaz de sair ao encontro de outro que vem com 20.000? De contrário, estando ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém, irmãos? Até aqui. E aí eu fui procurar, né, saber o que é renúncia, né? Aí a gente foi pesquisar, né? Renunciar é o quê? É recusar ou rejeitar. Mas é o rejeitar o quê? Voluntariamente, né? Não é uma coisa imposta para você. Assim, você tem que parar de fazer. Não, é uma decisão que a gente tem que tomar, né? E assim, a gente recusar ou rejeitar algo que a gente gosta muito.
como os nossos desejos, nossos prazeres, os nossos bens, as nossas funções, os nossos status, porque hoje em dia as pessoas vivem de status, né? Ah, porque eu sou tal pessoa, porque eu tenho tal função, porque eu tenho algum cargo, a pessoa sempre quer glória para ela. E Deus, ele quer diferente da gente, né? Deus quer que a gente seja um vaso, né? Um vaso, para que Ele possa nos encher e Ele possa usar da maneira que Ele preferir. E eu, pelo jeito, o Senhor fala assim, vai pregar. Eu falei, mas eu, justo eu, estou que nem Moisés, eu gaguejo, eu não sei o quê. Mas o Senhor me escolheu, se Ele me escolheu, Ele tem um propósito na minha vida. Então, basta eu renunciar eu mesmo, esvaziar a minha alma, da minha vontade, dos meus desejos e deixar Deus trabalhar. A partir do momento que eu me esvaziar, renunciar de mim mesmo, renunciar às minhas vontades, meus pensamentos, os meus sentimentos, o Senhor vai começar a preencher com o quê? Com a vontade dEle, com os sentimentos dEle, sabe? Quem era eu antes da casinha, quem eu era depois? Eu entrei na casinha falando que eu ia amarrar as crianças. Hoje em dia eu fico com as crianças e as crianças pedem, falam, tio, você não vai ficar com a gente? Os pequenininhos, né? Você não vai ficar com a gente mais, não sei o quê. Aí eu pego um dia e acabo ficando. Mas quem era eu antes? Se eu não me esvaziasse e deixasse Deus trabalhar, deixasse Deus colocar esse sentimento de amor aos pequeninos, eu não ia estar trabalhando naquilo que o Senhor deseja que eu faça, né? E aí aqui fala, né, que no versículo 16, né, aqui fala, né, se algum homem vier a mim não aborrecer seu pai, sua mãe, esposa, filhos, irmãos, aí ele fala, né, quando a gente começa a seguir a Deus, é muito fácil a gente começar a desagradar os homens, né? Ah, como é fácil. Muitos de nossos parentes ou as pessoas próximas não entendem. Começam a criticar, começam a se aborrecer. Por quê? Ah, tem uma festa para ir. Não vou porque eu tenho um compromisso com meu pai, tenho um compromisso na minha igreja, sabe? Eu tenho um compromisso com Deus. A pessoa fala, mas um dia... Mas é assim, mas um dia para mim que é importante. Na minha vida é importante, né? E aí é que nem eu falo, aí eles começam a nos criticar, aí eles começam a levantar nossos defeitos, as pessoas começam a fazer o papel do quê? Do acusador, né? Porque ele fala, não, mas você fazendo isso e aquilo, sou eu. Pela graça de Deus, não minha, pela graça de Deus. Porque Deus que nos transforma, né? E mais para frente ele fala, né, que Jesus ele já levou o peso dos nossos pecados, das nossas transgressões lá na cruz, né? Mas mesmo assim, ele sabendo que ele ia levar o nosso peso, ele falou o quê? Cada um pegue a sua cruz e venha após mim. Por quê? Qual que é a nossa cruz? Nossa cruz é os nossos defeitos, é as nossas coisas que a gente tem dificuldade de mudar, dificuldade de transformar, que pesa na nossa carne. Porque a cruz ali estava pesando na carne de Jesus. Não era só o espiritual, estava pesando na carne também. E é assim, muitas vezes a gente tem inúmeros defeitos. Quem não tem defeito aqui, né? A gente tem inúmeros defeitos e muitas vezes a gente acaba com essas imperfeições deixando Deus não trabalhar nessas áreas, né? E aí a gente fica com um clima pesado, sabe? A gente fica lutando contra a nossa carne e muitas vezes Deus começa a trabalhar e a gente impede o trabalhar de Deus. Fala, não, Deus, nessa área aqui não precisa mexer não, tá doendo agora, não precisa mexer não, né? E aí aqui ele fala, né? Mais para frente também ele fala, né, que o que vai edificar a torre, né? Que ele para calcular. Aqui eu entendo, né, que isso nas nossas vidas é o quê? A gente quer muito uma mudança, né? A gente quer demais uma mudança em áreas das nossas vidas que antigamente pra gente era normal e hoje em dia não é mais. Aí vem vícios, aí vem costumes, linguajar que você não quer mais, né? Mas é que nem eu falo, as pessoas elas começam a querer a mudança, só que elas não calculam o tanto de renúncia que elas vão ter que fazer. Ah, meu avô sempre teve problema com bebida alcoólica.
quando ele parou de beber, ele teve que renunciar. Ele amava no bar jogar sinuca e beber a cervejinha dele. Ele teve que renunciar ao bar. Aí a pessoa fala, eu quero parar de beber, mas continua frequentando um bar. Como que ele vai conseguir? Ele tem que renunciar. E a renúncia dói, gente, não é fácil. Porque a renúncia não é uma coisa que é imposta a gente, é uma coisa voluntária. A gente tem que decidir no nosso coração. Não adianta nada as pessoas terem inúmeros vícios, aí fala, não, Deus, eu quero ser livre desse vício. Tá bom, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Só que assim, a gente não consegue deixar ele, ou não consegue fazer as renúncias, né, que precisa. É que nem eu falo pra Taona muita coisa. A Taona, eu começo a falar, eu fico quieto, não falo mais nada. Ela falou, fala. Eu falei, não, Deus já sabe o que eu pensei, eu não preciso falar. Aí ela, não, mas agora eu fiquei curiosa. Eu falei, mas eu não vou falar, porque eu já aprendi. Tem coisa que eu não preciso terminar de falar. Porque eu sei que eu ia desagradar o coração de Deus, eu ia entristecer. Por quê? Porque dentro de nós a gente é o quê? A gente acusa, a gente gosta de criticar o próximo. Por quê? Porque a gente só consegue apontar o erro do próximo. O nosso a gente não consegue, né? A palavra diz, né? Você consegue ver um cisco no olho do seu irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu. A palavra do Senhor já nos diz isso. Porque é uma realidade nas nossas vidas, né? E aí é que nem eu falo, a partir do momento que a pessoa não consegue renunciar àquilo, ela começa a cair uma vez, aí ela cai a segunda, daqui a pouco ela cai a terceira, aí daqui a pouco o que acontece? Quando você quer realmente se posicionar, filho, Satanás já vem acusando. Por quê? Porque ele é o acusador. Ele vai falar o que para você? Fala assim, você vai tentar de novo? Já tentou 3 vezes, já não conseguiu? Larga a mão disso. Larga a mão disso, me esquece essa história. Você é assim, você é torto, você é errado. O que acontece? Muitas pessoas não conseguem se firmar com Deus por causa disso. Porque não vê mudança, não vê transformação. E o que acontece? As pessoas começam a andar para trás, voltar a ser os velhos homens que eram. Mas por quê? Porque ele não entendeu que ele tem que renunciar tudo isso. Não adianta. Tem muita coisa que eu falo para a Taona, tem que mudar daqui para frente, tem que mudar, tem que ser assim, assim, assado. Renúncia requer da gente mudança. E requer, assim, muito empenho, porque não é uma coisa que é fácil. É que nem eu falo, você imagina hoje o Senhor chegar e falar assim, vem viver da minha obra, vem realizar as maravilhas que eu quero que você realize, larga tudo. Você vai falar assim, Deus, eu tenho um apartamento para pagar, eu tenho um carro para pagar, ou eu tenho uma família para sustentar. Mas e aí? Se é o Senhor que está falando para você, qual que é o tamanho da renúncia que você está disposto a para servir ao Senhor, né? Eu sempre falo isso para os jovens. Sabe, o que você está disposto a fazer para servir a Deus? O que você está disposto a fazer para realizar a vontade que Deus quer? Que através da sua vida seja realizado. Isso é muito complexo. E a gente, muitas vezes, a gente entende, mas não quer renunciar às coisas. É que nem eu falo, as pessoas estudam tanto, batalham tanto, aí arruma aquele emprego que, nossa, Deus, é o emprego que eu queria, muito obrigado porque o Senhor me abençoou. Aí não aparece mais na igreja. Por quê? Porque o trabalho está tomando todo o tempo da pessoa. Ou ela está ganhando muito dinheiro e o dinheiro está fazendo o quê? Eu preciso desfrutar da minha vida agora, porque o Senhor falou que eu vou comer o melhor desta terra. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a ir fazer uma viagem, aí ele começa a frequentar uns lugares, aí na hora que ele vai ver, não deu tempo de ir para a igreja. Não, tudo bem, Deus sabe do meu coração. Mas e a renúncia, gente? Porque o Senhor disse, né? Aqui fala, assim pois qualquer um de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, gente. É o próprio Jesus estava falando isso para os discípulos e para a multidão, né? Para nós, gente. É que nem eu falo, isso aqui é um manualzinho de vida. Amém. Né? E aí depois ele fala também, ele dá o exemplo do rei, né? E aqui, né, eu anotei, né, antes de entrar em qualquer guerra, né, seja ela espiritual ou física, peça o conselho. Aqui fala, né, que o rei ele vai se aconselhar primeiro. O Senhor ele deixou quem para nos ajudar? O Espírito Santo. É o nosso conselheiro. Então a gente tem que parar e pedir o conselho do Senhor. Senhor, é para mim fazer tal coisa ou não é? Senhor, eu preciso trocar de carro agora ou não?
o Senhor é para me dar esse passo? É que nem eu falo para a Tawana, tem inúmeras coisas na minha vida que eu fico só esperando um sim do Senhor. Se Ele falar sim, eu vou atrás. Se Ele não falar sim, eu não vou. Que nem eu fico assim, eu fico com vontade de chegar e ter certas conversas com certas pessoas e eu falo, mas Senhor, é da tua vontade eu ir lá fazer? Eu tô aprendendo, não sou perfeito, gente, pelo amor de Deus, erro muito. Mas é assim, tem inúmeras situações que eu falo, Senhor, é para mim fazer? Eu posso fazer? Eu posso falar? Que é que nem eu e a Tawana brinca, a gente tem uns comentários apocalípticos, né? Porque as pessoas pedem a opinião, mas elas não querem ouvir a nossa opinião sincera da situação. E aí tem muita situação que a pessoa começa a falar e eu falo, Senhor, é para me falar com a tal pessoa? Se não é para me falar, não deixa acontecer, não dá oportunidade. Mas se for para me falar, que o Senhor crie a oportunidade e me dê a certeza no meu coração. Porque não adianta eu falar para quem não quer ouvir. E é assim, se o Senhor mandar eu falar, eu vou e falo, glória a Deus. Se o Senhor falar, não fala, eu falo, tá bom, não vou falar. Tem inúmeras situações na vida que acontecem que é assim. Mas é assim, eu tenho que fazer a minha vontade ou a vontade do nosso Senhor? A vontade do nosso Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A nossa, de vez em quando, pode aparecer boa, pode parecer perfeita, mas nem sempre é agradável, porque sempre dá um rebuliço no final da situação. Então é melhor a gente realmente pedir o conselho do Senhor. Porque Jesus veio, morreu por nós, levou os nossos pecados, mas mesmo assim, Ele sabia que a gente era ser humano, a gente é falho, Ele deixou um quê? Um ajudador, um conselheiro, que é o Espírito Santo. Ele está conosco diariamente e muitas vezes a gente esquece de dar um bom dia para o Espírito Santo, sabe? A gente esquece de convidar Ele para as nossas vidas, né? E aí falando sobre a renúncia, né? Que Ele fala, todos qual não renunciar tudo que tem, não pode ser meus discípulos. Aí eu fico imaginando os discípulos, né? Você imagina, Jesus passando, a maioria, tinha 4 discípulos ali, os primeiros, eles eram o quê? Pescadores. Estavam ali na atividade deles. Era a vida deles, era pescar, era limpar o barco, era arrumar as redes. Jesus, ele só passou e falou assim, ó, vamos, bora, segue eu, vamos embora. Aí o pessoal fez o quê? A palavra diz o quê? Eles largaram tudo e foi. Ali tinha o quê? Ali eles tinham a profissão deles, com certeza era a profissão da família, porque antigamente ia passando de pai para filho, ia passando, e ele não sabia fazer outra coisa, aquilo ali era o que ele sabia fazer. E mesmo assim, eles renunciaram tudo. Eles pegaram simplesmente e falaram assim, ó, o Senhor está chamando, beleza, bora. Ó, larga o barco, larga a rede, larga o pai, larga a mãe, e foi seguir o Senhor. E eu fico imaginando isso, sabe? Nas nossas vidas hoje, imagina, você tá lá no seu trabalho ganhando o seu alto salário, glória a Deus. Aí o Senhor fala assim, ó, agora, bora fazer os meus planos que eu tenho para a sua vida, bora? Será que a gente teria coragem de largar tudo, literalmente largar tudo, e não ligar para a opinião dos nossos familiares, a opinião da nossa esposa, e falar assim, não, o Senhor me chamou para um propósito e eu vou indo. Deus vai dar sustento. E eu falo isso, sabe? Porque eu não sei se eu teria coragem. Porque eu sou ser humano, eu tenho meus defeitos. E assim, mas é uma coisa que eu já vi pessoas fazendo, sabe? De falar assim, ó, não quero você mais morar nessa cidade. A pessoa pegou as coisas e foi embora. Ah, pediu conta do trabalho, não sei o quê. Depois Deus levantou, Deus abriu porta, Deus constituiu família, Deus fez muitas coisas. Mas é assim, o Senhor falou, ele teve obediência no coração, ele renunciou tudo aquilo que tinha. Não era muito, mas ele renunciou. Mas o que? Ele fez a renúncia dele para seguir a vontade do nosso Senhor, né? E eu gosto muito de falar de Paulo, né? Porque Paulo, ele era um fariseu e ele conhecia da palavra do Senhor. E mesmo assim ele perseguia Jesus e perseguia seus discípulos. Mas até ele se converter, ele era uma pessoa bacana, que gostava muito deles, né? Mas depois que ele se converteu, gente, ele realmente renunciou tudo. Ele renunciou os cargos que ele tinha, ele renunciou a vida, literalmente a vida que ele tinha. Na palavra diz aqui, que também a sua própria vida. Paulo renunciou à sua própria vida, gente. Ele
ele tinha tudo. Eu creio que ele era uma pessoa bem-sucedida, sabe? Ele renunciou tudo, mas ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E depois disso ele realmente se transformou, né? Ele se converteu, realmente ele entendeu qual que era o propósito. Ele falou assim, já que eu fiz de tudo para atrapalhar, agora eu vou fazer de tudo para ajudar, né? E aqui em Gálatas 2:20, isso. Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele teve esse entendimento. Ele falou assim, se o próprio Jesus renunciou à vida dele para salvar a minha, eu também vou renunciar à minha para fazer a vontade dele, né? E eu gosto muito de Paulo, porque Paulo ele sofreu. Ele fez as pessoas sofrer, mas depois ele sofreu. Ele não reclamava, ele não murmurava, Deus mandava, ele ia. E é que nem eu sempre brinco com os jovens. Ele falou, sabe o que é fazer uma viagem a pé? Vocês não sabem. Minha mãe tinha um trailer no final de um bairro e a gente morava 2 bairros na frente. A gente levava 45 minutos caminhando. Eu era criança, eu sabia o que era andar aqueles 45 minutos. Era interminável. Você imagina Paulo sair de uma cidade e ir para outra. Muitas vezes com mantimentos, muitas vezes sem mantimentos. Muitas vezes com pessoas, outras vezes sem pessoas. Ele realmente renunciou à vida dele para seguir a vontade de Deus, né? Em Filipenses 3:7 também ele fala que Filipenses 3:7. Aqui, ó. Ele fala até um pouquinho antes. Eu vou ler do 5, Giba. Circuncidado com 8 anos no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. No tocante da lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e no tocante à justiça, que esta na lei é irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perca por Cristo. E na verdade eu tenho também como perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas as coisas e as considero esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Né? Aqui ele deixa bem claro, né? E ele, tocante da lei, ele era tudo. E ele perseguia. Mas ele considerou tudo isso esterco depois. Simplesmente ele mudou a chavezinha. Eu gostaria de pegar aqui e mudar uma chavezinha. É difícil, gente, a gente mudar a chave. Mas ele conseguiu. Ele renunciou tudo que tinha. Ele viveu, ele andava, ele estava feliz com o que ele tinha. Você imagina pessoas hoje em dia têm de tudo e não estão felizes. Sempre que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele estava feliz, ele falava assim, eu já aprendi a viver no muito, eu aprendi a viver no pouco, mas tudo eu dou glória a Deus. Se eu tiver muito, beleza, se eu tiver pouco também, eu vou continuar a minha caminhada. Nada vai me parar, nada vai me impedir de acertar o alvo, né? É aquilo que a gente estava falando ontem. As pessoas, elas pecam porque elas perdem o alvo, né? Que o alvo é o Senhor Jesus. A gente precisa fazer de tudo para que a gente encontre Jesus, né? E eu queria deixar só uma última frase com os irmãos, que é assim, tome a decisão de renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque assim, não é fácil? Não é fácil. Ninguém vai te obrigar, porque uma coisa que é obrigação não vai ser renúncia. E o Senhor quer das nossas vidas a renúncia. A renúncia é voluntária. Renunciar é o que? É recusar ou rejeitar. Mas voluntariamente, não é porque alguém impôs para você. É você que tem que tomar a decisão de realmente de renunciar a essas coisas. É meu trabalho que está me tirando da presença do Senhor.
Senhor, me ajuda, abre uma porta que eu possa ter tempo com o Senhor. Abre uma porta que eu possa trabalhar menos, para que eu possa ter mais tempo de ir para os cultos. Abre uma porta para que eu possa ter mais tempo com a minha família. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do desejo do seu coração. E eu creio que Ele vai realizar. Mas as pessoas esquecem, né? Fala, não, mas aqui onde eu tô, tá bom, o salário tá bom, não sei o quê. Mas aí, ele perde todo o resto. E aí fala que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Não adianta nada, gente. Eu queria deixar só o último versículo, Giba, em Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo, ele disse: na verdade eu vos digo, que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, campos, e no mundo vindouro a vida eterna. Amém, irmãos? Até aqui. Aqui essa palavra deixa bem claro. Pedro falou assim: nossa, mas a gente largou tudo para seguir você. O que vai ser da gente? Ele falou o quê? Você largou pai, mãe, irmão, trabalho, que o campo era o trabalho deles. Se você largou tudo isso, Deus está aqui dando a palavra. Que não, por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo. O Senhor, Ele vai abençoar a partir do momento que você renunciar e seguir os caminhos dEle. E aqui Ele fala, né? 100 vezes mais. O que? Casas, irmãos, irmãs, filhos, campos. Aqui na nossa igreja a gente é uma grande família, gente. Tenho irmãos que são mais chegados do que os meus irmãos de carne. Tem uma pastora que é a nossa mãe. Ela abraça todo mundo. A gente tem uma família linda em Cristo Jesus. E aqui Deus fala, a gente vai receber 100 vezes mais. Então, aquilo que a gente deixa para trás sem remorso, gente. Renuncia mesmo às coisas que te afastam do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele gosta de nos abençoar. Só que a partir do momento que nós estamos bacaninha com Ele, é que nem eu falo, a partir do momento que você está bacaninha, eu falo para os jovens, você está bacaninha com o Senhor começa a abrir assim um leque na sua frente. Aí você faz o quê? Você vai lá e você tem a opção de seguir o que é aquilo que Deus está colocando na sua frente ou se desviar. Mas a decisão é sua. Você pode renunciar, que nem os jovens hoje em dia. Eles só querem status, só querem saber de ser algo, de ser importante, de ter reconhecimento, de ser alguém. Por quê? Porque eles ainda não entenderam a identidade deles, que é ser discípulo de Jesus. Ser servos do nosso Senhor Altíssimo. Essa identidade que a gente precisa imprimir nos jovens, né? E nas nossas vidas também, que não é contrário não, gente. Porque muitas vezes a gente vê homens e mulheres já velhos que não conseguem imprimir o caráter do Senhor na vida deles. Que erram, que pecam e assim não tem a renúncia de falar assim, eu vou renunciar a tudo isso que está me afastando de Deus para seguir uma vida que Deus quer. Amém, irmãos? Amém. Eu queria deixar essa palavra até aqui. Espero que todos tenham compreendido e entendido. Em nome de Jesus. Amém. Na benção. Paz, irmãos. Então vamos dar a benção apostólica. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem dado, meu Pai, as diretrizes, meu Pai, para que nós devemos seguir. Nos ajuda, meu Pai, a renunciar, Senhor Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que nos faz errar o alvo que é o Senhor, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Nós somos seres humanos falhos, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor não olha a nossa aparência, o Senhor não olha a nossa conta bancária, o Senhor olha o nosso coração, porque a nossa intenção do nosso coração é uma coisa que não muda. As pessoas podem mudar de trabalho, mudar de posição política, mudar de pensamento, mas o coração da pessoa, aquilo que sai do coração da pessoa é muito difícil ela mudar.
Então eu creio que o Senhor escolheu nós, meu Pai, porque o Senhor viu algo em nós. Então que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em nome de Jesus. Toma, meu Pai, cada vida que está aqui nesta noite, meu Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, realmente, meu Pai, venha cair com uma semente, meu Pai, em solo fértil, Senhor Jesus, e que ela venha crescer, meu Pai, multiplicar e dar 100 vezes mais, meu Pai, lá na frente. Coloca, Senhor Jesus, teus anjos e arcanjos, meu Pai, na nossa saída. Acampa, Senhor Jesus, os teus filhos, meu Pai, quem veio de carro, meu Pai, que o Senhor venha do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, que o Senhor possa nos levar em paz. Que nada, Senhor Jesus, que o inimigo tenha tramado contra as nossas vidas venha ter êxito, meu Pai. E que nós venhamos ter uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. E que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar grandiosamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Domingo temos culto?